Olá, começa agora mais um programa Destaques. E a cantora e compositora Virgínia Arruda está aqui em Fortaleza divulgando o seu novo disco, Gerador de Milagres. Ela esteve aqui na TV Otimista e falou sobre o novo álbum. Acompanhe. Você está aqui em Fortaleza, né, para falar um pouco sobre esse novo sucesso aí, o novo álbum que você está lançando. Me fala um pouco sobre, antes de começar, né, falar sobre essa obra, um pouco sobre você. Elaine, em primeiro lugar, muito obrigado por me receber aqui. Esse álbum, ele traz algo muito interessante, que é um testemunho meu, né, que eu não podia ter filho junto com meu esposo. E nós fizemos uma seleção dessas músicas e no meio delas nós escolhemos uma para poder estar trabalhando com uma música de trabalho, que é Gerador de Milagres, que conta a nossa história. E a gente tem o Joshua hoje, que vai fazer 11 meses. E quando eu canto essa música, eu estou dizendo para mulheres que são estéreis, e para os homens também, que é possível ser pai, é possível ser mãe, se a gente confiar em Deus. E aí, nesse caso também, para falar um pouquinho da sua história, né, da sua trajetória, né, para quem está assistindo, um pouco sobre você. Eu sou cearense, nasci em Itarema, que é o interior do Ceará. Eu saí daqui há 19 anos, né, 19 anos atrás eu fui para Natal, depois eu fui para Goiânia. Hoje eu moro em São Paulo e o meu testemunho aqui no Ceará foi muito puxado, né? Eu fui violentada 8 vezes, usuária de drogas, depressão, síndrome do pânico, tentei suicídio 6 vezes. Então assim, eu consegui superar tudo isso e hoje eu levo através da música e da palavra para as pessoas o milagre que Deus fez na minha vida. E aí, nesse caso, falando sobre isso, né? Como é que é o retorno das pessoas, né? Você tem um canal no YouTube também que fala sobre a palavra. Como é que é isso, essa troca com as pessoas? Você sabe que eu costumo dizer que Deus ele sabe exatamente como nos lapidar para que depois nós possamos ser exemplo para outras pessoas. Hoje eu recebo testemunhos de milhares de pessoas diariamente porque eu consigo entender a dificuldade delas. Então a recepção delas é boa, porque quando elas têm fé, não é porque eu prego a palavra ou porque outra pessoa ministra, mas a fé das pessoas move montanhas e faz milagre acontecer. E a recepção é boa porque elas me veem como um testemunho vivo. E aí, nesse caso, falando do sucesso no Gerador de Milagres também, como é que foi pensar essas músicas, escolher essas músicas para trazer para o público? O Gerador de Milagres eu estava colocando o Joshua para ninar, né? E eu estava cantando, porque eu sou compositora, todas as músicas são minhas, algumas em parceria com o Big de Jaime. E meu esposo ligou a câmera e ficou filmando com o celular enquanto eu colocava ele para dormir. E saiu essa canção, né? Eu estava contando a história dele na minha barriga, o Gerador de Milagres. E na hora da escolha do repertório, que a gente ouviu essa música, a gente entendeu que era a música de trabalho, o tema do DVD, e está sendo sucesso. Está com quase 600 mil de views no YouTube, com 2 semanas e meia de lançamento. É bênção. É um sucesso muito grande, né? Já, e é bacana também ver que todo o Brasil está curtindo junto, né? É verdade. E além disso, né, nós também temos um trabalho já há quase 9 anos, se chama a Palavra do Dia, onde eu ministro a palavra todas as manhãs, vamos dizer assim, meia-noite, madrugada, para a gente alcançar aí 120 mil pessoas por dia no YouTube, mais quase 100 mil pessoas no WhatsApp, e essas pessoas também têm sido alcançadas através do louvor, da oração, da administração, e é assim que a gente tem levado Deus, né? A gente não fala de religião, a gente fala de Deus para o mundo. Virgínia, para quem está assistindo, que quer saber mais, quer acompanhar mais sobre você também, ficou interessado ou já acompanha, quer continuar, como é que faz para encontrar? Você pode me acompanhar no canal do YouTube Virgínia Arruda. Nós temos aí uma programação 6 horas da manhã, meia-noite, 18 horas. O meu Instagram é Virgínia Arruda Oficial. E você sabia que pode ajudar a Associação Peter Pan através do imposto de renda? Quem explica mais para a gente é a Adamara Pinheiro, gerente de captação de recursos da Associação Peter Pan. Pois é, falando sobre a Associação Peter Pan, né? Falando um pouquinho sobre vocês, como é que tem sido esse trabalho de vocês agora esse ano e também como é que vocês têm, né, chegado mais próximo da população? Bom, esse ano a gente está completando 27 anos de história. São 27 anos prestando assistência e apoio a crianças e adolescentes que travam aí essa luta grande contra o câncer infantil, né? Então, há 27 anos, a Associação Peter Pan, dentro do Hospital Peter Pan, que é o Centro Pediátrico do Câncer, acolhe, né, e dá aí esse apoio, essa assistência a essas famílias, porque o câncer é uma doença que adoece não só a criança ou o adolescente, mas adoece a família inteira, né? Então, as pessoas ainda têm muito medo do diagnóstico,
né? Então, o nosso papel é tentar suavizar esse momento, tanto que o hospital ele é todo projetado para que não pareça com um hospital, né? E lá dentro a gente promove 16 programas sociais, né? Que vai desde as boas-vindas a essas famílias quando chegam no Hospital Peter Pan até o pós-tratamento, passando por uma série de atividades e de assistências que a gente identifica que as famílias precisam, né? Então a gente está aí, essa estrada longa, contando exatamente com o apoio da sociedade, porque tudo que a gente faz na Associação Peter Pan é por meio de doações. Então esse apoio que a sociedade nos dá, que a imprensa nos dá, é fantástico e é essencial para a nossa sobrevivência. E aí, falando de doações, a gente tem aí já a reta final do imposto de renda e, para quem não sabe, a gente pode sim, né, determinar um valor para ser disponibilizado. Como é que para quem está assistindo, dá a dica para quem quer ajudar também, de certa forma? Exato. A gente fala da destinação do imposto de renda. A destinação do imposto de renda é um modal de doação que as pessoas conhecem pouco divulgado, e a cada ano a gente vem aumentando o número de pessoas. Então a gente tem aqui nesse ano de 2023, a gente está até o dia 31 de maio para fazer a declaração do imposto de renda. E, por lei, o contribuinte pode destinar até 3% do valor da sua declaração para uma causa social. Então, a gente convida, né, a população que ainda não fez a sua declaração de imposto de renda, que faça essa destinação para a Associação Peter Pan, e ele não vai gastar nada mais por isso. Então, uma parte do que você já pagaria normalmente dentro do seu imposto vai ser destinado para a Associação Peter Pan. Então, às vezes as pessoas ficam muito, né, não, se eu vou pagar um imposto de renda, é mais um imposto que eu pago, né, a gente tem uma carga tributária alta, mas esses 3% para uma causa social tão nobre como é a da Associação Peter Pan, você tem aí a garantia de que seu tributo, seu imposto está sendo bem aplicado, está sendo bem utilizado em prol das crianças. Então, a gente tem todo um passo a passo lá dentro do nosso site, no app.org.br, e também nas nossas redes sociais, sobretudo no Instagram, no @Associação Peter Pan. Então, o próprio programinha da Receita já faz o cálculo, e aí você destina para o Fundo da Criança e do Adolescente do Ceará, é um fundo estadual, e aí o próprio programa já faz o cálculo. O ponto de atenção, que é muito importante, é que esse valor vai gerar um DARF separado, é que o contribuinte imprime esse DARF e logo após fazer o pagamento, encaminhe, né, para o nosso telefone de contato o DARF e o comprovante para que a gente possa, junto ao fundo, requerer o valor dessa doação. Então, as pessoas que estão nos ouvindo, que têm dúvidas, né, os contadores e tudo mais, podem entrar em contato também com a nossa equipe, que a gente tem lá um plantão Tira Dúvidas, né, que é no 85 99994 8171. Então, fala lá com a nossa equipe, a gente tira todas as dúvidas, orienta, é bem simples, é rápido, é seguro e ajuda a gente demais. E além dessa importante contribuição que as pessoas podem fazer, né, para esse ano, o que tem de ações já programadas e como é que a população pode, de fato, ajudar, além da questão do imposto de renda? Olha, as pessoas podem ajudar a Associação Peter Pan de todas as formas. Às vezes a gente pensa que para fazer uma doação a gente tem que fazer o desembolso de algum recurso financeiro, e não é verdade. Então, a gente recebe alimentos, né? Nós temos um bazar permanente que funciona de segunda a sexta, que atende não só essas famílias, mas também toda aquela comunidade ao redor, que a gente revende essas doações que a gente recebe por preços populares. Então, aquilo que você tem em casa, que te sobra, que você não usa mais, aquela roupa que ficou mais larga porque você fez uma dieta, aquele sapato que saiu de moda, mas que ainda estão em bom estado, brinquedos, roupas, tudo isso a gente recebe na Associação Peter Pan e no nosso bazar a gente transforma em recurso. Então, é uma forma de ajudar, né? Sabendo que vai ter uma boa destinação, sem necessariamente gastar para isso, né? Agora, por exemplo, as pessoas perguntam muito, eu posso doar alimentos? Também pode doar alimentos. A gente tem um dos programas sociais nossos, é o apadrinhamento, onde a gente fornece mensalmente uma cesta nutricional para as crianças.
porque como o tratamento é muito agressivo, ela precisa estar bem nutrida. E algumas famílias, às vezes, não têm como suportar esse custo ainda, né, desse supermercado, dessa alimentação. Então, a gente fornece essas cestas. Então, se as pessoas tiverem doações de alimentos, leite em pó integral, a gente também recebe na associação. E aí a gente tem toda uma programação de ações aí ao longo do ano, né? Temos agora, durante o mês de maio, a gente está fazendo a ação do Pix para apoiar as ações para o Dia das Mães, né? Que esse mês de maio é o mês das mães. Em junho, a gente já vai fazer uma campanha aí de divulgação das nossas formas de doação dentro do site. No nosso site vocês vão ver um vasto material falando sobre o nosso trabalho, muitas fotos, muitos vídeos. É uma forma nossa de dar conhecimento público de tudo que é feito com os recursos que tão generosamente nós recebemos da sociedade. Então lá tem vídeos, fotos das ações sociais, dos programas, o que acontece dentro do hospital, né, o que a gente está fazendo de novo, relatórios de transparência, para que a sociedade saiba e tenha tranquilidade de que a sua doação está sendo bem empregada, né? E aí, ao longo do ano, a gente vem com uma série de ações aí para a gente nunca deixar o ritmo de doações cair e para que as pessoas possam participar. A gente sabe que cada vez mais as pessoas e as empresas estão mais atentas a essa questão da responsabilidade social, né? De fazer diferença na vida de outras pessoas. E a gente está sempre de braços abertos para receber essas pessoas também dentro da associação e mostrar lá um pouco do nosso trabalho. E aí, nesse caso também, para quem compreender um pouquinho sobre esse universo de trabalho de vocês, quantas crianças são assistidas? São crianças aqui do estado do Ceará? Sim. Além disso, você falou também das famílias, né? Sim. Que fazem parte dessa ação conjunta. Exato. Né? Mensalmente, a gente presta cerca de 1.100 assistências. É uma média, né? No ano passado, a gente fez cerca de 53 mil assistências no ano. Isso crianças e adolescentes, né? Mais os familiares também. E nós atendemos principalmente crianças do Ceará, 60% do nosso público vem do interior, mas nós também recebemos crianças e adolescentes de estados vizinhos, sobretudo do norte do país, onde não há um centro de referência. Hoje, o Centro Pediátrico do Câncer, ou Hospital Peter Pan, como a gente gosta de chamar, é um centro de referência aqui no Nordeste para o tratamento de câncer. Então, alguns estados encaminham esses pacientes para cá. E junto com isso, a gente faz um trabalho muito grande com relação ao diagnóstico precoce, para que rapidamente essa doença seja detectada e comece a ser tratada, né? Então, quanto mais rápido a gente identificar o diagnóstico, mais chances de cura, né, e de ter sucesso no tratamento essa criança e esse adolescente terão. E aí fala para quem está assistindo, só para repetir, quem acompanhou, que queria anotar, como é que faz para entrar em contato com vocês, telefone, redes sociais? Claro. Então, vocês vão entrar em contato com a gente para tirar dúvidas sobre imposto de renda ou qualquer outra dúvida que vocês tenham nos telefones 4008-4109, que também é o WhatsApp. Pode entrar em contato também pelo 99994-8171. No nosso site também vai ter muito material falando sobre as campanhas, é o app de Associação Peter Pan.org.br e nas redes sociais no @Associação Peter Pan. Lá no Instagram a gente tem muito material. E agora a gente vai no intervalo e volta em instantes, já, com mais destaques. Estamos de volta, é dia 31 de maio a 2 de julho, acontece a 12ª edição do Festival Internacional de Teatro Infantil do Ceará. Emílio Sanderson, que é diretor do festival, tem mais detalhes sobre a programação. Vamos falar um pouco sobre esse festival. A programação dele começa agora dia 31, é isso? Exatamente, dia 31 de maio começa o Festival de Teatro Infantil do Ceará, carinhosamente conhecido como TIC. E a gente está chegando na nossa 12ª edição, são 12 anos de festival. A gente vai estar realizando aí 50 apresentações artísticas gratuitas para crianças, principalmente na área do teatro e na área da música, além de brincadeiras e outras ações envolvendo a sustentabilidade. Essas atividades elas vão acontecer até o dia 2 de julho, onde a gente vai estar passando por 7 cidades do Ceará, incluindo Fortaleza,
Maracanaú, Maranguape, Russas, Quixeramobim, Itapipoca e Sobral. E boa parte dessa programação, né, dessas 50 apresentações, 30 e tanto delas são exclusivamente para escolas públicas. Ou a gente leva as crianças para o teatro, aqui, como é o caso daqui de Fortaleza e de Sobral, onde são cidades que possuem teatro, e a gente leva as crianças para lá para ter essa experiência. A maior parte delas nunca estiveram dentro do teatro, nunca assistiram um espetáculo. E no caso das outras cidades que não possuem teatro, a gente leva o teatro para dentro das escolas, né? A gente monta um teatro normalmente na quadra de esporte dessas escolas, o que é muito legal, e também boa parte dessa população nunca assistiu um espetáculo de teatro. E a gente tem dois diferenciais esse ano. Um é que o tema do festival é Somos Natureza, onde a gente leva essa discussão, né, esse tema sobre sustentabilidade, sobre a gente se perceber como parte da natureza, independente se você mora no meio rural ou no urbano. E a outra novidade, que isso nunca aconteceu no festival, né, a gente sempre realizou atividades acessíveis, né, como intérprete de Libras e audiodescrição para crianças com deficiências auditiva e visual. Mas esse ano, todas as nossas apresentações, a gente vai ter intérprete de Libra e audiodescrição. Só não vai haver mesmo se caso em uma das escolas que a gente esteja não tenha nenhuma criança com uma deficiência visual e auditiva. Então esse é um grande diferencial, né? O festival ele se destaca como um projeto de democratização do acesso à cultura às crianças, e a gente garantindo o acesso dessa população, né, que nem sempre as atividades culturais pensam nesse público. Então agora sim a gente de fato vai estar alcançando plenamente o nosso propósito. E aí nessa edição, né, você já tem de histórias anteriores, de edições anteriores, essa participação muito forte do público, né? E no momento de infância, né, que é quando está se formando, né, você está pegando aquela pessoa, questões sensoriais, né, de formação mesmo. Então é um momento mesmo muito rico, né? Exatamente, Elaine. O objetivo do festival é contribuir, fazer com que as artes cênicas, o teatro, a dança, o circo, ela possa contribuir para o desenvolvimento infantil. A gente trabalha com crianças desde 6 meses de idade até os 11, 12 anos, então tem programação para toda essa categoria geracional. E o objetivo do festival é estar levando temas, questões que são pertinentes a essas diferentes infâncias, que a gente não está falando só de uma infância, a gente está falando da infância negra, da infância indígena, da infância que vive no interior do estado, da infância que vive aqui em Fortaleza, seja ela na área nobre da cidade ou então nas áreas mais periféricas. E então a gente tenta levar esses temas que perpassam por todas essas infâncias, por todas as famílias que essas crianças estão, né? Todos os conflitos que elas vivem, para que as artes possam ser uma forma dela perceber o mundo, né? Que ela possa desenvolver aí habilidades, que ela faça leituras do mundo, e a partir disso ela possa se conhecer, entender melhor o próximo, se colocar no lugar do próximo, né? Já que o teatro permite isso, você se colocar no lugar de um personagem, inclusive até para outros lugares, outras realidades culturais, sociais. Então o objetivo do festival é isso, é fazer com que as artes ela possa estar contribuindo, não necessariamente por um repasse de conteúdos de que a criança precisa aprender alguma coisa, mas mais no sentido de que ela possa desenvolver habilidades, que ela possa estar entendendo melhor o mundo, se entendendo e entendendo o próximo. Emidio, e para quem quiser saber a programação completa, para participar também, como é que faz? Então, acesse o nosso site, que é festivaltic.com.br, o TIC é T de teatro, I de infantil, C de Ceará, ou então acesse as nossas redes sociais pelo @festivaltic. Lembrando que a programação é toda gratuita, tem atrações que são exclusivas para as escolas públicas, mas também tem muitas atividades
para o público em geral, para a comunidade. Aqui em Fortaleza, por exemplo, a gente vai estar no dia 1 e 2 de julho abrindo a programação de férias aqui da cidade com a criançada, levando aí atrações, apresentando, né, trabalhos de grupos daqui do Ceará, mas também de outros estados do país. E lembrando que na próxima semana, de segunda a sexta-feira, a gente vai estar realizando um seminário virtual sobre arte e educação, é todo gratuito pelo YouTube, garante certificado quem estiver inscrito no seminário, e a gente vai estar falando sobre essas questões que eu falei agora há pouco, né, de como as artes podem contribuir para a formação humana, social da criança, contribuindo aí para o seu desenvolvimento infantil. E até esta sexta-feira, dia 26 de maio, a Sala do Empreendedor da Assembleia Legislativa está promovendo ações para incentivar a formalização de pessoas que atuam em pequenos negócios. É a Semana do Microempreendedor Individual. São dias para ajudar quem deseja empreender. Quem encontra dificuldades em organizar o dia a dia de pequenos negócios tem a chance de se informar e se preparar com a ajuda de especialistas. Ao longo do tempo ele vem se consolidando, né, vem se aprimorando, e a Semana do MEI é exatamente a celebração dessa ferramenta, a celebração dos pequenos negócios, em especial dos microempreendedores individuais. Lolita uniu a formação na área ambiental e o empreendedorismo. Ela comercializa arte feita com o que seria descartado. A formalização tem sido importante para a sobrevivência do pequeno negócio. Tem toda uma história e toda uma logística e todo um custo para fazer esse trabalho. E o empreendedorismo, né, o MEI, ele ajuda muito. Eu tirei o meu CNPJ, né, sustentável, né, e ele está me abrindo portas e fazendo com que eu avance e mostre o meu trabalho, que é tão importante para o mundo. Ela e muitas outras pessoas estão expondo produtos e experiências. A Semana do Microempreendedor Individual na Assembleia Legislativa disponibiliza ao público oficinas de gestão básica, planejamento de vendas, marketing digital e outros temas. MEI é uma categoria empresarial de pessoas que trabalham por conta própria. Para ser um microempreendedor individual, é preciso seguir uma série de regras, mas, sobretudo, significa sair da informalidade para ter acesso a direitos e garantias. Acontece no estado todo, né? O SEBRAE está liderando esse processo, nossos escritórios regionais, nossos técnicos, todos estão envolvidos nessa semana exatamente para sensibilizar aquelas pessoas que já têm um negócio, mas estão na informalidade, possam se formalizar, e aqueles que têm uma ideia e que desejam verificar se essa ideia tem sustentação no campo dos negócios, procura os escritórios regionais do SEBRAE, que será atendido, né, e começa sendo um microempreendedor individual. Segundo dados do governo federal, quase 70% das empresas ativas no país fazem parte dessa categoria. A Assembleia Legislativa assinou um termo de cooperação técnica com o SEBRAE, a Associação dos Municípios do Ceará, o INSS e a Secretaria da Fazenda para incentivar e agilizar a formalização de quem empreende. E com um investimento de aproximadamente 20 milhões de reais, o grupo italiano Alchemist se prepara para lançar mais um empreendimento no Brasil, que fica em Caucaia. Cleia Girão, que é a diretora comercial do grupo, esteve aqui na TV Otimista e deu mais detalhes. Fala um pouco pra gente sobre as ações do grupo, o que a gente tem de novidade. Bastante novidade. O grupo Alchemist esse ano, a gente realmente investiu em várias propostas, né, novas, propostas inovadoras. Trouxemos um pouco do que tem aí mundo afora aqui para o nosso estado do Ceará, iniciando aí com o Beach Club lá em Jericoacoara, né, que a gente já tem lá há 13 anos, que é o Alchemist Beach Club. Nós estamos iniciando agora um anexo do Alchemist Beach Club, que é um anexo que é uma piscina, uma das maiores piscinas do Brasil, que vai ser o Cristal, né, o Cristal mesmo lá do Beach Club, que dentro dessa piscina ela vai ter shows, né, apresentados diariamente, tanto o dia e noite,
e a gente vai ter lá vários atrativos, inovações assim incríveis que a gente trouxe de tanto a cultura brasileira quanto a cultura de fora para poder agregar nesse espaço. Fora Jericoacoara, a gente também tem outras coisas para inaugurar esse ano, que é o Beach Club do Cumbuco, que vai ser o nosso primeiro empreendimento no Cumbuco. E também no Cumbuco a gente vai ter uma piscina, como se fosse essa de Jericoacoara, também que é de 6.000 metros quadrados, que vai ter vários atrativos. A gente vai trabalhar com músicas brasileiras, também vamos trazer DJs nacionais e internacionais para fazer shows específicos, mas o Beach Club ele vai funcionar também de segunda a segunda. Outra grande novidade é que o grupo está assim, com vários projetos de parque temáticos, né, em todos os locais que hoje nós temos negócio. O exemplo que esse ano também nós vamos migrar outro grande projeto em Camusim, que na região lá é Guriú, que é próxima a Camusim, né? E lá nós vamos também fazer um parque temático, que aqui é só um spoiler, né? Eu não posso falar muito porque a gente tem que ir soltando aos poucos, mas agora em relação a parques, é isso que a gente tem para falar. E voltando lá para Jericoacoara, nós estamos em construção do primeiro resort, né, que foi um formato diferenciado que nós trouxemos para dentro do grupo. O grupo investia anteriormente na parte de imóveis também, a parte imobiliária. Nós fizemos o primeiro loteamento há 10 anos em Caucaia, que foi um grande sucesso de vendas e hoje está magnífico lá, que é o Ecoparque Bonneville. E aí recebemos uma proposta assim, um pouco ousada para migrar para a multipropriedade. Iniciamos esse projeto em 2021, vendemos em tempo recorde também e a gente já está na fase de construção, já vamos entregar esse empreendimento agora em novembro de 2023. Pois é, a gente vê aí esse crescimento do grupo, né, também, e um turismo cada vez mais forte aqui no estado, né? A gente viu agora essa demanda reprimida da pandemia, né? Muita gente querendo curtir, querendo conhecer lugares novos, né? Querendo rever lugares que viu antes, né? Então, assim, é todo um momento novo agora do turismo, né? Bastante novo, assim, foi um momento angustiante para todos, né? Principalmente, assim, para quem vive do turismo, né? Tanto para o empresário Jorge Bonelli, que é o presidente do grupo, quanto para os colaboradores. Foi um momento, assim, bastante tenso, mas surpreendente. Nós recebemos anualmente lá no nosso Beach Club 300 mil turistas por ano. E cada vez mais as pessoas estão focando em se divertir e na casa própria ou em férias, né, em momentos com família. E por isso que realmente a gente começou a investir nessa parte agora também de multipropriedade, né, tão forte. E sempre agregando parque, lazer, gastronomia, requinte. Tanto que agora também, eu vou falar aqui outra notícia quentinha. Pode, né, trazer. Lá no Beach Club também, por conta do nosso sucesso em multipropriedade, nós somos os pioneiros em multipropriedade lá em Jericoacoara, o presidente do grupo recebeu uma proposta de um grupo suíço, né, para, no caso, usar a nossa marca nesse novo projeto, que é um projeto temático, que agora estou dando aqui a notícia de primeira mão para você. São 10 vilas temáticas dentro de um anexo lá do Beach Club. É o Grupo Suíço, que se chama, em parceria com o Grupo Alquimista, a New Time, que é a empresa que faz as vendas, né, que a gente trabalha esse know-how junto. A gente vai iniciar a comercialização desse novo projeto agora em maio. E esse projeto ele é inovador, porque as pessoas vão poder viver em um dia vários locais do mundo, né? A gente vai ter uma pequena ilha, mini Veneza, mini Paris, mini Grécia, então mini Japão. Então as pessoas lá vão poder conhecer várias vilas, né, dentro de um final de semana. Se a pessoa quiser adquirir uma semana de férias lá, o resto da vida ela também pode comprar, adquirir, como também ela pode só visitar. E aí lá dentro vai ter a parte gastronômica, vai ter a parte de lazer, né, shows, teatros, vai ser realmente uma volta ao mundo em um só dia. As pessoas vão se sentir naquele local.
E é completamente inovador, né? O primeiro projeto desse nível no Brasil. A gente está com expectativa super positiva para esse novo projeto, tanto para a geração de emprego, né, oportunidade para as pessoas nativas que moram lá. A gente também traz algumas mãos de obras de fora, especializadas, mas a nossa ideia também é que a gente possa ajudar mais a comunidade, né? A gente tem alguns projetos sociais voltados para as crianças lá e para as famílias também, que a gente, dentro da escola, projetos de vôlei, né? A gente tem assim, alguns projetos realmente voltados para a comunidade e também para o meio ambiente, né? Que eu sempre digo, o turismo inteligente investe no meio ambiente. Então, a gente está sempre fazendo essa junção, né? Junto à comunidade, junto ao meio ambiente, para que a gente possa realmente ter uma parceria duradoura. Pois é, Cléia, você falou, né, deu a deixa, e eu já ia te perguntar com relação a isso, né? Em termos de geração de emprego, a gente vê assim, quando vem um grupo, né, como esse aqui no estado do Ceará, a gente vê não só o incremento do turismo, mas também da imagem do Ceará, né, para fora, para quem está aqui, o quanto isso cresce, né? A gente vê também a questão da geração de empregos, o trabalho que é feito junto às comunidades. E você já tinha citado aí, quais são essas ações que vocês realizam e a importância disso também para essa questão? Então, em relação à geração de emprego, hoje o grupo, num todo, a gente já tem mais de 500 empregados diretos e indiretamente, né? Por exemplo, a piscina que a gente vai inaugurar agora em julho, ela vai gerar mais uns 200 empregos. O Beach Club lá do Cumbuco vai gerar mais outros 200 empregos. E isso eu não estou falando dos parques temáticos, né? Mas creio que até o meio do ano de 2023, o grupo vai ter entre 1.000 e 1.500 empregados. Então, assim, isso vai fomentar tanto para a economia interna, né? Tanto do Cumbuco, quanto de Jericoacoara, quanto do Guriú, lá em Camusim, quanto realmente, assim, para que agregue mais as famílias, né? Que a gente possa ter uma economia familiar melhor. Que a gente realmente se preocupa muito com as pessoas. A gente investe muito na família, nas crianças, no esporte. Nós somos apoiadores aí de vários projetos, né, de pessoas que sonham. A gente outro dia mesmo fez um patrocínio aí de uma criança, a Nicolinha, né, que sonha em ser uma astrônoma. Ela foi para Dubai. Então, a gente está sempre abraçando os projetos para que a gente realmente tenha uma visão diferenciada, né, sobre a vida das pessoas, não só empresarialmente, sobre a vida das pessoas, mudar a história das pessoas, né? E acredito também que o trabalho que vocês fazem, né, com relação à conscientização de quem vai, né, porque não basta só você chegar, usufruir, utilizar aquele espaço tão bonito, né, que é Jericoacoara e tudo, mas entender, né, da conscientização também do turista de preservar aquele espaço, de conservar, né, enfim, toda aquela visão também de proteção da natureza. Né? A natureza em primeiro lugar, né, até porque não teria nexo a pessoa ir lá e não ter belezas naturais. Então, a gente realmente trabalha muito com a preservação da beleza natural, né, é um cuidado, assim, que a gente tem dobrado com isso, com o meio ambiente. E nesse trabalho que vocês estão fazendo, assim, além dessa novidade que você soltou para a gente, como é que vocês avaliam agora para 2023 esse trabalho que vocês estão realizando aqui no estado do Ceará? De muita expectativa, bastante entusiasmo, muito trabalho, mas assim, muito feliz com o resultado, de como as pessoas estão recebendo. E o grupo ele tem crescido assim, inacreditável, assim, de uma forma realmente positiva. É o que eu sempre digo, até o que não vem positivo ainda ajuda a gente a crescer, né? Porque é o que eu sempre falo, as críticas a gente tem que receber de forma construtiva mesmo, para a gente se readequar, para a gente melhorar. A gente está aí para aprender, né, também. E é isso, a gente trabalha com pessoas, a gente investe em pessoas, né? O que eu sempre digo, o colaborador principalmente, a gente sempre trata eles como a gente gosta de ser tratado, para que eles nos entreguem mais resultado. E a gente está aí para fazer a diferença, a gente está no caminho, né? Cleia, para quem está assistindo, quer saber mais informações sobre vocês, sobre o grupo, como é que faz para conseguir essas informações? Tem o site do grupo, né? Alquimist Group, que é só entrar no site. Tem os Instagrams, quando colocar Alquimist, cada negócio do grupo tem um site diferente, que é para distinguir, e até mesmo a gente colocar o que vai ter lá de diversão diária, se vai ter algum atrativo. Então, cada site, cada Instagram tem lá, inclusive as compras de ingresso também a gente faz através do Instagram, do site. A gente tem bastante informações. Quando colocar Alquimist, já vai encontrar alguns meios de comunicação que possa encontrar. E agora a gente vai no intervalo e volta em instantes, já com mais destaques.
estamos de volta. O Instituto Dragão do Mar está com chamada pública aberta para ocupação econômica de alguns espaços em diversos equipamentos em Fortaleza, no Sertão Central e no Cariri. A diretora-presidente do Instituto, Raquel Gatelha, deu mais detalhes sobre essa programação. Acompanhe. Para falar um pouco sobre o Instituto também e essa chamada pública que já está acontecendo, né? Conta um pouco para a gente. Isso. Nós, o Instituto Dragão do Mar, faz a gestão de 16 equipamentos culturais, né? A gente trabalha com 3 secretarias, a SEMA, a SESPORT e a SECUT, que é a grande parceira do IDM. E nessa gestão, a gente trabalha aí com a biblioteca, com o Teatro Zé de Alencar, com São Luís, com o Dragão do Mar e outros equipamentos no interior. E essa chamada pública é uma novidade, né, também, assim, que a gente está abrindo para movimentar a cadeia, a economia criativa que tem ali no entorno dos equipamentos culturais. Então, a gente tem espaços, por exemplo, que pode ser um café legal, um café cultural, um sebo, uma lojinha, né, sebo, livros usados, lojinha, pequenos restaurantes, que são muito interessantes para o público, e também para a gente e para os empresários. Então, a gente abriu uma chamada pública para receber propostas, né, desses pequenos negócios criativos e para esses equipamentos. Raquel, e para participar, assim, quais são os requisitos principais? Então, a pessoa tem que procurar o site do Instituto Dragão do Mar, que é idm.org, e lá tem explicando bem direitinho. A gente vai receber uma proposta técnica, que essa proposta técnica é exatamente o conceito. Então, por exemplo, tem a Vila da Música, que é uma escola de música lá no Cariri. É um tipo de público, digamos, e de espaço. O Teatro Zé de Alencar, no centro, a biblioteca, Quixadá e Quixeramobim, que tem a Cego Aderaldo e a Antônio Conselheiro. Então, assim, a proposta técnica é a proposta para aquele lugar, para aquele equipamento, o que dialoga, e também uma proposta de preço e de gestão. A pessoa não precisa ser assim, uma grande empresa, a gente não quer assim, padronizado, a gente quer aquela proposta autoral, mas a pessoa tem que ter também uma experiência e uma proposta de gestão. E é muito negociado, assim, cada caso. E a gente está assim bem feliz e querendo que as pessoas participem, porque a cultura é bom para a alma, mas também pode alimentar o corpo, né? E aí, nesse caso também é um negócio que conversa com aquele equipamento, né? Que tem alguma coisa a ver, digamos assim, né? Que tem se juntem, né? Nesse sentido. Isso, é o que a gente chama da economia criativa. Vou dar um exemplo, por exemplo, o Centro Dragão do Mar, agora ele tem um café, ele tem uma livraria, né, que o Sebo, ele tem outro café que dialoga com cinema, ele abriu uma loja de design, tem também a loja da CEART, tem uma loja colaborativa. Então, esses pequenos negócios, eles são muito bons e a gente também faz uma programação casada. Então, por exemplo, o São Luís, ele tem também um café. Então, quando tem show, aí tem aquele público, sempre procura e vice-versa. Então, a ideia é fazer essas ativações. E aí, Raquel, como é que está atualmente os trabalhos do Instituto? Como é que está se mostrando esse ano de 2023? Então, o Instituto Dragão do Mar é um OS, né, uma organização social que faz a gestão de equipamentos culturais, escolas, cinemas, escolas de arte, cinemas, museus, bibliotecas, a gente faz essa gestão. E o Instituto Dragão do Mar, assim, muita gente não sabe, mas é a primeira OS de cultura no Brasil. Então, assim, foi uma visão, né? Na época o governador Tasso teve essa visão de abrir para fazer essa parceria, né, com a sociedade civil. E eu digo assim, que o Dragão do Mar, a história dele se confunde ou se une com a história das políticas culturais nos últimos 25 anos. É muita responsabilidade, nós não temos fins lucrativos, mas somos uma sociedade civil, né? E fazemos a gestão desses equipamentos públicos. Então, como é que funciona? O governo dá as diretrizes e a gente qualifica, executa, propõe com a agilidade, a flexibilidade que a vida cultural precisa
e ao mesmo tempo com transparência, com sobriedade, com execução respeitosa e assim, séria, né? E é muito assim, hoje o IDM tem quase 600 colaboradores, né, distribuídos em vários municípios e fazendo a gestão desses importantes equipamentos culturais, prestando esse serviço público. Muita responsabilidade, mas muita honra. Raquel, e só para a gente encerrar aqui, para lembrar um pouquinho, para quem quer participar dessa chamada pública, como é que faz para entrar em contato? Então, estamos aqui convidando os pequenos empreendedores, os criativos, os chefes, as pessoas que têm café ou restaurante, que queiram ocupar esses espaços culturais. A gente tem no Cariri, tem 2 locais no Cariri, tem aqui em Fortaleza, em Quixadá, em Quixeramobim. Procurem o site do Instituto Dragão do Mar. Ao longo do mês de maio estaremos recebendo essas propostas e em junho a gente já divulga os que foram selecionados. E o presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Ceará, Lucas Rosolini, esteve aqui na TV Otimista e falou sobre as ações do Conselho e a atuação com relação às discussões do plano diretor. Vamos conversar um pouco sobre as ações do Conselho, sobre urbanismo, a cidade. Obrigada. Não, que isso, né? Obrigada a você pelo convite. É um prazer realmente poder ter esse tipo de espaço e falar um pouco mais da cidade para as pessoas. Pois é, Lucas, falando sobre a cidade, né? A gente tem aqui Fortaleza crescendo cada vez mais, né? A gente tem a questão dos prédios, de bairros. O que você, né, na sua visão, enquanto profissional, atento a isso, quais são as mudanças que estão sendo bacanas para a cidade com relação ao avanço e o que está sendo não tão bacana assim com relação a isso? Certo. Primeiro, vou falar bem rapidamente o que conselho é, né? O pessoal às vezes confunde conselhos com sindicatos, com associações. Em primeiro lugar, o conselho é um braço do governo, a autarquia federal, né? Então, atualmente, eu estou representando essa autarquia federal. E essas autarquias de conselho, os conselhos todos, o que é que buscam? Proteger a sociedade através da fiscalização e, de certa maneira, controle, acompanhamento, vigilância desses processos, né? Seja obras no meio da rua, reformas, às vezes alguém está construindo 3, 4 andares no lugar que não deveria, ou então de maneira inapropriada porque não tem um cálculo estrutural e fica inseguro. Então o Conselho acompanha essas situações desde a casa da reforma até a gestão da cidade. Então, voltando para a sua pergunta, né, e como eu acabei de dizer, o Conselho ele controla, ele acompanha todos esses processos. A gente tem acompanhado o plano diretor. Você falou da cidade. Isso. O plano diretor está sendo revisto e tem ações relacionadas que estão chamando a atenção aqui na cidade ao plano diretor, que é a construção desses, como apelidaram, super prédios, né? O limite que antes era de aproximadamente 70 metros, vamos dizer em andares, de aproximadamente 24 andares. Hoje estamos fazendo prédios com o dobro da altura. E isso, aumentar os prédios não é exatamente um problema. Existem diversas cidades do mundo que têm muitos edifícios muito altos, a depender da sua situação, das suas especificidades. E a partir disso, quando você constrói esses prédios, o que acontece? Qualquer construção tem que fazer parte de uma estrutura, de um contexto, que a gente chama da função social da propriedade. Ela tem que cumprir um papel. O que isso quer dizer? Você não pode fazer o que você quer com o seu terreno só porque é seu. Eu não posso botar um matadouro na praia de Iracema, agora você sempre lembra desse exemplo, porque você quer fazer. Não, não pode. Existe o plano diretor, que ele vai dizer quais são as regiões mais apropriadas para certos tipos de uso. Então, me interrompa se precisar, tá? Então, sobre a questão dos super prédios, o que a gente tem notado? Não está claro a relação primeiro do ponto de vista físico, do edifício com o entorno, né? Essa questão da estrutura, se ele está suportando. Tem a questão do impacto no trânsito, que é uma grande preocupação das pessoas, né? Tem a questão dos super prédios que acontece também quando você concentra muito pessoas em poucos bairros, principalmente pessoas de alta classe e de alto impacto político. Essas pessoas vão priorizar e se preocupar com esse bairro, isso é claro, né? Quando você distribui ou então não densifica tanto a cidade, é bom densificar, tá? Mas tem equilíbrios que devem ser mantidos.
você distribuindo mais essas pessoas pela cidade, você vai ter a distribuição de serviços também. Então, uma das preocupações que a gente tem é que os serviços de boa qualidade acabem ficando sempre nos mesmos bairros, a segurança, serviços de saúde, transporte, saneamento, e não se expanda aos outros bairros porque existe, infelizmente, talvez pouca cobrança, pouca participação política nessa população e há pouco poder econômico em algumas situações. Então, o Conselho está tentando acompanhar essa distribuição porque não é porque simplesmente, não é caridade. A gente quer uma cidade melhor para todo mundo, porque é bom para todo mundo. Se você distribui renda, você aumenta a segurança é bom para todo mundo. Se você distribui saúde, as pessoas vão poder trabalhar com mais tranquilidade sempre, sem aquela questão dos atestados, falta no trabalho, que isso causa impacto econômico. Então isso tem a ver diretamente com o saneamento e planejamento da cidade e assim por diante. E aí, pensando nessa ótica, né, do trabalho do Conselho, como é que vocês têm atuado desde então, desde quando você assumiu há 2 anos atrás? O Conselho, essa foi uma gestão bem nova, pessoas, como você pode ver, eu acho que sou o primeiro presidente com menos de 50 anos que o Conselho já teve. E estou nessa gestão há 2 anos, claro, não sozinho com os conselheiros, que são meus colegas, que tem uma participação importantíssima. A gente trabalha muito junto, então eu estou aqui falando de um tema, mas é um tema que já foi muito discutido entre a gente. E temos, por exemplo, uma comissão de política urbana que se adentra nisso, temos colaboradores externos e assim por diante. Nesses últimos 2 anos a gente tem trabalhado de maneira interessante aqui no Ceará, que não acontecia muito, junto com o Ministério Público, na fiscalização, por exemplo, de bens históricos, bens de interesse histórico da cidade, que é um outro ponto de Fortaleza, que infelizmente Fortaleza ainda não é um exemplo da preservação dos bens de relevância histórica e cultural. Então, o Conselho de Arquitetura tem acompanhado o Ministério Público nisso, por exemplo, o edifício São Pedro, a gente tem tentado acompanhar a melhoria daquele entorno e da preservação daquele edifício. Houve uma demolição ilegal de um bem tombado, que foi o Casarão dos Gondim, há quase 2 anos atrás. E outras situações que a gente vem acompanhando junto, orientando o Ministério Público nisso. Essa é uma das ações. A gente tem também colocado muito em discussão aqui no Ceará a questão de gênero, porque se você parar para pensar, entre os arquitetos, infelizmente ainda é assim, quando você pensa em arquitetos famosos, você sempre associa a homens. Mas 60% dos arquitetos do Ceará são mulheres. Então o que está acontecendo? O que está acontecendo para ter esse reconhecimento? Então a gente tem botado isso em discussão junto com o nosso conselheiro federal, a Cláudia. E dentro do conselho também, a gente tem fiscalizado muito municípios que, infelizmente, eles ainda... o caos, poucas pessoas sabem, mas o Conselho de Arquitetura, os arquitetos fazem parte do CREA. O A de CREA, no final, era arquitetos, Conselho Regional de Engenheiros e Arquitetos, Engenharia e Arquitetura. E os arquitetos saíram, o A virou de agronomia, e agora temos o Conselho de Arquitetura próprio, tem só 10 anos. Então, muitos municípios ainda não se deram conta, acredite se quiser, mesmo depois de 10 anos, que os arquitetos são conselho próprio. Então, muitos editais de licitação, concurso, seleção, eles botam, tem que ter CREA. E esquece que existe o CAL. Então, a gente tem feito esse trabalho de fiscalização junto aos municípios. E quando eu falo fiscalização, é muita informação. A gente manda documentos, ofícios informando eles e solicitando o ajuste de certos editais e seleções para que os arquitetos participem de maneira adequada também. Essas são as principais, eu acho. E para esse ano, o que já tem programado de ações que vocês estão fazendo, além dessa intensificação que você está falando, né? Pronto, nesse ano, como é o último ano, é sempre assim, né? O primeiro ano parece que você aprende, o segundo ano você organiza, no terceiro ano você realmente consegue atuar como você gostaria de atuar, né? Eu acho que você consegue botar sonhos e ideias em prática. A gente fez muita coisa do ponto de vista operacional e técnico, fiscalizatório, e a gente está querendo investir mais em eventos de valorização da profissão, que é uma das coisas que a gente mais sente necessidade, é valorização. Eu acho que entre os arquitetos, 2 pontos que eu particularmente gosto muito de falar com meus colegas é renda e reconhecimento. Essas 2 coisas caminham juntas, né? O reconhecimento tem que vir da população, tem que vir dos órgãos públicos, que é o caso das prefeituras, tem que vir dos meios de comunicação, que a gente tem aparecido mais comunicando mais para informar as pessoas o que o arquiteto faz. Isso do ponto de vista do reconhecimento. E a renda, ela vai vir junto, porque a gente sabe que o arquiteto faz falta em muitas
eu já conversei com prefeitos que eles falam, depois que a gente tem um arquiteto, a gente não quer largar mais. Porque eles não conheciam o que o arquiteto podia fazer, por exemplo, melhoria dos espaços, a própria distribuição de layout dentro de edifícios públicos, aumenta a eficiência, melhora a dinâmica e melhora a convivência entre as próprias pessoas. Em relação a ruído, cheiros, distâncias, fluxos, acessos de pessoas. Então, isso tem melhorado, esse reconhecimento tem aumentado em algumas prefeituras, em alguns municípios. A gente tem brigado para que isso aconteça mais em Fortaleza também. E por isso a gente tem se engajado mais nesses debates sobre superprédios, urbanização e saneamento, porque muita gente não sabe que isso vem da arquitetura. O planejamento da cidade e a humanização dos espaços físicos é caráter quase que... isso é o grande ponto da arquitetura, é humanizar o espaço construído. E isso o pessoal está entendendo agora. O Destaques fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.